Olá, sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e os seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Carolina Martins. Eu sou a Roberta Rodrigues e o episódio de hoje é Psicanálise e Espiritualidade. E antes da gente começar aqui a nossa conversa sobre esse tema super rico, a gente queria lembrar uma coisa para vocês que estão ouvindo a gente já há um tempinho, né? Esse episódio não vai ser o primeiro em que a gente vai falar desse assunto. A gente queria contar que agora o Desculpa o Áudio Longo está prestes a ser uma marca registrada. Sim, a gente está muito animada com isso, né? Com cada passinho que a gente está dando e para se tornar algo mais profissional, algo mais sério. E além de estar disponível agora no YouTube, então quem está aí ouvindo pelo Spotify ou as outras plataformas, se vocês quiserem nos assistir, a gente também está agora disponível no YouTube. Sim, e aí a gente queria contar no meio dessas novidades todas, então, que vocês podem ver a gente, escutar a gente, dar as opiniões de vocês, isso faz muita diferença, e entrar em contato com a equipe parceira que está aqui nesse processo de registro de marca, de transmissão de segurança também, que é a Sabiá. A gente vai deixar ali, né, aqui na descrição do episódio, na descrição aqui do YouTube, que é um negócio que a gente ainda está aprendendo como é que funciona direito, estamos tropeçando, qual que é o contato delas, o Instagram, o e-mail, e vocês podem entrar em contato com a equipe e podem também usar o cupom que a gente vai deixar escrito aqui para vocês podem ter um cupom de desconto. A gente teve um episódio aí para trás que a gente falou bastante de por que seria muito interessante ter o registro de marca, que diferença isso faz na nossa vida enquanto profissionais autônomos, ou enquanto empresa ou empreendedorismo que está sendo, que está utilizando a internet também para poder aparecer, para poder divulgar seu trabalho, tanto que isso gera uma proteção maior, fez muito sentido para a gente, e aí a gente queria compartilhar com vocês um pouco disso. Corre lá no episódio passado, se vocês quiserem ouvir um pouco mais, tem nós duas falando um tempão sobre esse assunto, mas mais do que isso, entre em contato com a equipe da Sabiá, que eu acho que vai ser bem interessante. Eles são muito bacanas, passam muita segurança, por isso que a gente está indicando eles aqui, porque a gente confia. Sim. Então, bora começar. Bora! O tema de hoje. Há tempos que a questão da espiritualidade tem sido incluída nas discussões sobre saúde e qualidade de vida. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o bem-estar espiritual é uma das dimensões do conceito de saúde. Mas a que referimos quando falamos sobre espiritualidade? A palavra, derivada do latim spiritus, significa algo como sopro divino, referindo-se ao ser humano como ser espiritual. No âmbito religioso, é o termo utilizado para falar da relação entre o ser humano e sua fé. Relaciona-se com o que dá sentido à vida, de forma íntima e subjetiva, e define a forma de viver e conviver com o outro, indo além daquilo que é tangível e material. Mas espera aí, toda essa conversa espiritual nos soa parecida demais com o que se diz em psicanálise sobre a infinitude do inconsciente, o zero da experiência, o desejo. Rubem Alves se refere à teologia como a celebração de um vazio que nada pode encher. Bion fala da análise como um ato de fé. Seria esta a mesma fé religiosa? Apesar de todas essas aproximações discursivas, vários autores da psicanálise teceram duras críticas às religiões e às formas como elas podem ser utilizadas como mecanismos de controle, alienação e poder. Como tudo isso pode compor junto uma mesma concepção de espiritualidade e religiosidade? Que uso tem sido feito das religiões e do comportamento religioso na atualidade? Que função as mitologias e religiões têm tido no desenvolvimento cultural e social do ser humano? Mais ainda, que função a religiosidade tem na saúde mental dos indivíduos? São tantos questionamentos e pensamentos possíveis que surge ainda a dúvida: é possível estudar a fundo a psicanálise e continuar acreditando em Deus? O que seria acreditar? Pensar sobre tais questões é abrir a mente para o campo filosófico do que é essa tal realidade. Tudo é real porque tudo é inventado, já disse Guimarães Rosa. Logo,
Invenção, fantasia e realidade se entrelaçam, formando aquilo com que nos relacionamos. A gente sabe que o tema é polêmico, complexo e cheio de entrelinhas e ranhuras difíceis de serem discutidas. Mas talvez justamente por isso nos parece de extrema importância. Pega um café, se abre para a complexidade da mente humana e vem conversar com a gente. E para falar desse assunto, a gente precisaria de alguém disponível para mergulhar nessa complexidade toda. E é com muita alegria que a gente conta para vocês que hoje a gente está pela segunda vez com o Alexandre. Alexandre, que alegria ter você aqui de novo com a gente. Sim. E para os desavisados que por algum motivo não ouviram o nosso super episódio sobre narcisismo, conta aqui no tempo de um áudio. Quem é você? Quem sou eu do ponto de vista do que vocês falaram, espiritualmente? Então, quais são as referências para alguém falar de si psicanaliticamente? Eu sou um psicólogo com formação psicanalítica, mais especificamente grupo analítica, e tenho uma formação também em etnopsicologia, etnopsicanálise, que me colocaram dentro do âmbito do estudo acadêmico da religião, principalmente religião da Umbanda, né? Mas sou alguém que tem um atravessamento das duas experiências, psicanálise e espiritualidade, ao longo da minha vida. Primeiro a espiritualidade, depois a psicanálise. Agora, se você me perguntar o que é mais importante, onde vem uma, onde começa uma, termina a outra, é muito difícil dizer. Por quê? Porque a gente tem a experiência humana. E a psicanálise faz o quê? Vocês citaram o Bion. O Bion é o autor que nos dá chance de pensar dessa forma. A psicanálise lança a luz a experiência do sujeito, né? Que inclui a experiência religiosa, a experiência mística, a vivência espiritual, né? Não importa se a gente tem uma vivência artística, se a gente está diante de uma descoberta científica, se a gente está diante da experiência mística, os 3 vértices que o Bion definiu em transformações da experiência humana, o que importa é que tem um sujeito humano ali, né? É redundante para ficar um pouco mais enfatizado. Tem um sujeito, e onde está o sujeito? Está o psicanalista, buscando entender essa experiência. Tá? Então é isso. Assim eu me apresento, já começo, e estou à disposição de vocês para explorar esse tema. A gente adora que você é do nosso time que começa e vai. Uhum. Já falando várias coisas. Outra. E já tem muita coisa aí, né? Assim, de incluir a experiência da espiritualidade na experiência humana como parte, não como uma coisa separada, ou não como uma coisa que conflita, mas como uma parte de algo que a gente vai olhar quando a gente olhar para o indivíduo ali com a gente, na clínica, na vida, em qualquer lugar que seja, né? Sim, porque a religiosidade é uma experiência humana, né? E a religião é uma criação humana. Tá? Então, vocês perguntaram, o ato de fé que o Bion fala é o mesmo que a experiência religiosa? A gente tem que ter um pouco de cuidado com o termo, né? Se a gente pegar Atenção à Interpretação, que foi o livro que eu comecei a estudar o Bion. Como é que eu comecei a estudar o Bion? Quando eu era garoto, adolescente, eu estudava muito filosofia oriental. E aí um dia, minha mãe era psiquiatra, minha irmã é psiquiatra, tinham ido a um encontro sobre Bion, aqui em Ribeirão, e ouviram Antônio Muniz de Rezende. O Antônio Muniz de Rezende tem uma formação religiosa e é um grande psicanalista, professor da Unicamp, e ele falou um pouco dessa aproximação do Bion. E aí elas falaram para mim, você vai gostar de estudar esse autor. Eu ainda não tinha entrado em psicologia na faculdade. Logo no meu segundo ano, eu inventei de estudar o Bion, ou seja, fui estudar psicanálise pelo telhado e não pelo alicerce. O alicerce é Freud, sempre será. Tá? Inclusive para esse tema. Não dá para passar batido por ele, nós vamos falar um pouquinho disso. Já adianto, porque existe uma herança religiosa na psicanálise, que é o judaísmo. A tradição da qual faz parte. Mas veja, então eu tinha ouvido falar do Bion, fui pegar um livro para ler. Que livro era esse? Atenção à Interpretação. Ou seja, além do telhado, eu comecei pela chaminé, né? Livro da maturidade do Bion. Depois disso foi só Memória do Futuro. Né? Então o Bion vai entrelaçar tudo isso. E ele vai chegar a um ponto. Como é que eu vou lidar com a experiência humana? Através dos vértices, das vertentes que tem. Os vértices são poético, estético, filosófico, lógico, científico e místico. Tá?
Então, o Bion é um autor que vai criar entrelaçamentos, mas o Bion não era um místico. Assim como Jung não era um místico, e a gente tem que ter muito cuidado ao classificar, né, um autor a partir dos seus interesses e também a partir dos seus termos. Então, o ato de fé do Bion é dito num contexto psicanalítico, que pode ter ressonâncias, pode, mas a gente tem que saber qualificá-los e contextualizá-los. Nossa, eu preciso muito fazer um parênteses sobre Jung não ser um místico. Eu sei que isso não é sobre isso que a gente fala aqui. Nenhuma de nós duas, não sei falar por você, Legília, mas nenhuma de nós duas estuda Jung aqui. A gente viu muito pouco de Jung na faculdade, inclusive. Mas a impressão de Jung que eu tenho em mim é do misticismo, é a que caminha, assim, eu estou falando uma fala cheia de preconceitos, eu sei disso. Mas não no sentido ruim, assim, de preconceitos, né, de conceitos antecipados. E falar que Jung não era um místico é muito interessante, porque não é isso, né? Não é uma associação de misticismo com psicologia ou psicanálise ou análise, né? A psicologia analítica do Jung. Me pareceu muito importante fazer esse parênteses, eu só queria comentar isso, porque eu não tinha parado para pensar como eu achava ele um místico, e parando para pensar agora, talvez as pessoas que leiam Bion meio desavisadas disso também possam ter a mesma impressão dele que eu tenho do Jung, é isso que eu quero dizer. Bastante, inclusive porque tem uma regra para a gente estudar um autor, que é a gente estudar o autor por ele, pelas definições que ele coloca de si. E Jung se colocava como cientista. Claro que ele era um sujeito que vivia a experiência mística, a gente pode definir um pouquinho isso para ficar mais claro, mas ele tinha uma origem protestante, ele era assumidamente ligado ao cristianismo, mas ele foi estudar a alquimia, estudar vertentes místicas europeias, só que não como místico, isso é uma coisa que ele deixa muito claro. Ele estudava como psicólogo, a psicologia na época não existia separada da medicina da filosofia, não era uma ciência e profissão como é hoje, mas ele estudava como cientista, tal como Bion estuda como psicanalista, nunca se colocou de outra forma. Bion não era filósofo, Bion não era matemático, Bion era médico, tinha um bacharelado em humanidades, e ele estuda aí, e ele não é um estudioso do campo místico. Ele inclui a experiência mística como um exemplo de como é a experiência humana, do que a gente tem para investigar. Ou seja, a psicanálise ela não se prende a verdades pré-estabelecidas, não se prende a conceitos sobre o ser humano, porque a psicanálise é o desvelar da verdade. É a busca pela verdade. Por isso que ela é uma hermenêutica, né? Para os desavisados que não conhecem muito e classificam a psicanálise como pseudociência, é preciso entender. A psicanálise é uma prática hermenêutica, uma prática interpretativa. Isso vem da sua herança judaica, né? A psicanálise é o fruto de um médico vienense que também era cientista, ele se assumia assim, Freud, né? Montou o seu primeiro círculo de discípulos, um círculo judaico, né? Não queria que fosse um círculo estritamente judaico, por isso tanta ênfase também na presença do Jung, do Jones, figuras importantes que não eram judeus, e esperava que o Jung, inclusive, fosse o seu discípulo, porque ele iria quebrar a ideia de que aquilo era um mero círculo judaico. Isso tem a ver com questões contextuais ali da unificação da Alemanha e da Áustria, do que aconteceu naquela época. Mas Freud foi educado nos princípios talmudistas na leitura da Torá. Apesar dele, na sua autobiografia, se apresentar como um judeu ateu, e assim ele marca que ele não tem uma vivência espiritual como fonte de observação de si mesmo, ele não se apresenta a partir disso, ele se mantém sempre filiado à sua tradição familiar, e há uma presença no judaísmo clara na psicanálise. Isso já vem sendo muito explorado, isso é um tema conhecido, ainda há muito a ser explorado, mas eu coloco a psicanálise como uma herança judaica, né, que não é restrita a um grupo, mas ela vem de uma tradição, a tradição interpretativa, que é o judaísmo, uma tradição interpretativa. Então, a gente tem que sempre bem marcar como que um autor se apresenta, e não é porque ele se interessa pelo estudo religioso ou místico. Eu vou trazer depois também outro analista conhecido aqui do pessoal, Neville Simonton, escreveu sobre esse tema, mas não se apresenta como um espiritualista, como alguém que faz da sua experiência de si principal a experiência mística e espiritual.
Então a gente tem que saber bem contextualizar um autor, independente do tema que ele explora. Alexandre, você fala tantas coisas que eu não sei para onde a gente começa. Mas eu fiquei aqui tentando pensar, a gente perguntar quando o Freud começa a tratar da religião. Eu até ia te perguntar se ele trata da religião, da espiritualidade. Sei que tem o futuro de uma ilusão, um dos E o trabalhos. Moisés e o monoteísmo também, né? Que eu fiquei pensando se assim a gente consegue seguir numa linha, começando do Freud ou não. O que você acha? Vamos definir uma coisa. Bom, em primeiro lugar, eu realmente vou jogando muita ideia, porque eu sigo associações livres. Então, vocês sigam a Associação Livre também. E quem nos assiste também, quem nos ouve, siga a Associação Livre. Esse é o princípio. Então, vamos lá. Primeiro, vamos definir uma coisa. Religião é o quê? É um fenômeno social. E como dizia Marcel Mauss, né, um dos pais da sociologia, da antropologia, uma religião é um fenômeno social total. Ele engloba muitas coisas que vão além da experiência humana, que é o núcleo da religião, que é a experiência mística, a experiência espiritual. Experiência mística, segundo Gershon Scholem, um místico judeu, um historiador judeu, historiador do misticismo, ele vai dizer, usar uma definição muito simples. Experiência mística é a experiência de contato direto com o divino. E o divino é aquilo que se opõe ao mundo profano, ao mundo do cotidiano, ao mundo da nossa experiência ordinária. Por isso que a gente vai para um campo extraordinário, campo transcendental, né? Então, essa experiência que, por exemplo, 2.500 anos mais ou menos atrás, Buda teve na Índia, e dessa experiência surge uma religião, um movimento social, que hoje a gente chama de budismo, que muda uma determinada configuração religiosa de uma região, né? Como, segundo a nossa história ocidental, há 2.000 anos, a presença de Jesus teria mudado toda uma configuração social na região da Galileia, onde é a Palestina, e isso teve influências aí que a gente não precisa nem explicar, é o mundo que a gente vive hoje, né? Então, veja, religião é um fenômeno social, que engloba uma série de coisas, tá? A tradição de um povo, os costumes de um povo, a formação étnica desse povo, organização econômica, uma série de coisas. A experiência mística, a gente chega no sujeito, aquele que vive o encontro com o divino. E como psicanalistas, a gente vai buscar o quê? A gente pode buscar tanto a experiência do fenômeno social para entender, que é esse que o Freud bate de frente, e a experiência mística, que é onde o Freud não chega. E ele assume que não chega. Tá? Então, onde que o Freud vai tocar diretamente o tema que a gente vai trabalhar? Primeiro, o texto que... Bom, se a gente for fazer uma leitura do que eu disse, da herança judaica na psicanálise, a gente começa a mesma interpretação de sonhos, porque a gramática dos sonhos já existia na Torá, na narrativa, por exemplo, de José no Egito, que foi um intérprete de sonhos, né? Então, isso já é uma raiz que tem a interpretação de sonhos. Segundo, uma prática judaica chamada Midrash, que é a interpretação de texto. A interpretação de um texto, a passagem de um texto aí na exploração dos seus vários sentidos. O Midrash, que, por exemplo, fez da Torá, dos 5 livros do Pentateuco, toda uma obra extensa chamada Talmud, os princípios éticos do judaísmo. Então, veja, de 5 livros você estende para mais ou menos 25 volumes em português. Isso é uma prática interpretativa. Isso é o princípio da psicanálise. Você tem um sonho, como um texto, que vai se desdobrar para uma série de sentidos. Então, se a gente for pensar em termos de filiação, a obra inteira do Freud tem a presença dessa herança, tá? Inclusive que vocês citaram, Moisés e o Monoteísmo, o último texto publicado em vida por Freud, é uma tentativa de entendimento das suas próprias origens. Moisés e o Monoteísmo fala sobre as nossas origens. E é um texto que vai abordar diretamente a questão do judaísmo. Mas se a gente for ver no ponto de vista mais formal, de onde toca o tema, nós vamos ter primeiro Totem Tabu, texto maravilhoso de 1913, que dá início à etnopsicanálise. O primeiro texto de etnopsicanálise é Totem Tabu. A gente vai ter todos os textos sociais, Psicologia das Massas e Análise do Ego, em que ele vai falar um pouco da igreja enquanto instituição, enquanto componente, um organizador social, né, tal como o exército. A gente vai ter Mal-Estar na Civilização e Futuro de uma Ilusão, em que Freud vai criticar a religião no sentido de que elas fracassaram enquanto um projeto para lidar com os impulsos hostis do ser humano. Então vamos lembrar que o Freud enfrentou 2 guerras, né? O princípio da segunda, quando ele sofreu o exílio para a Inglaterra, e ele faleceu antes
logo no início, mas na Primeira Guerra. Reflexões sobre a guerra e a morte, Freud está decepcionado com a Europa. E então ele estava decepcionado com os recursos que se teria para lidar com os impulsos hostis. Um deles a religião, né? Então Freud ele tinha uma oposição à religião institucionalizada, que ele fala em mal-estar na cultura. Mas nesse mesmo texto ele vai dizer que não se refere à experiência do sujeito. Numa carta a Romain Rolland, escritor francês, que era amigo do Freud, Romain Rolland fala do budismo, do interesse dele pelo budismo. E o Freud diz, eu, como filisteu, né, lembrando as suas origens, não pude entrar na seara que é o pensamento indiano, mas que gostaria. Por quê? Freud vai falar do princípio oceânico da pulsão de morte, vamos usar o termo nirvânico, é um termo do budismo, da filosofia indiana, que muitas vezes é mal interpretado de maneira rasa, né? Mas o Freud ele deixa claro que ele não entrou na exploração da experiência mística. Ele trata a religião enquanto institucionalizada, enquanto fenômeno social. E a visão, vamos dizer, depreciada que ele vai ter é nesse sentido, né? De que as instituições religiosas, a religião enquanto tradição, não deu conta desses instintos, desses impulsos brutais do ser humano, desses impulsos hostis, que levaram à guerra, por exemplo, as duas grandes guerras e muitas outras mais. Inclusive, pode ser feito guerra em nome da religião, né? Então, Freud a gente mapeia por aí, tá? Agora, eu tenho uma leitura em que eu incluo vários outros textos nisso para fazer correspondência com o judaísmo. Aí eu incluiria os dois princípios do funcionamento mental, além do princípio do prazer, por exemplo, também como textos tocam temas que são temas que as religiões também abordam. A moral, né, a regulação dos impulsos e tudo mais. O impulso destrutivo. A gente foi as duas junto, né? Pode ir. Eu tô, na verdade, com duas coisas na cabeça, assim. Uma é que é interessante pensar essa proposição do Freud, né? De que as religiões fracassaram no que elas se propuseram a fazer em termos até no discurso, bom, a maior parte dos discursos religiosos que eu conheço são discursos de paz, discurso de caridade, discurso de amor, e por outro lado, faz-se guerra com esses discursos, e isso é muito interessante. E aí a outra coisa que estava na minha cabeça era uma pergunta, assim, de considerando tudo isso, e a experiência religiosa também, que é a outra coisa, né, que você foi trazendo, que seria interessante a gente tentar pensar quais são as funções, assim, por que religiões, por que o ser humano criou, sabe, religiões, assim, por que a gente precisa disso? E se falhou, né, nessa questão dos impulsos, ou até um outro ponto, bom, eu não vou entrar no outro ainda, mas até desse ponto dos impulsos, se falhou, por que até hoje ainda a gente utiliza disso e a cada vez mais tem novas religiões que surgem, que vão crescendo, várias igrejas e... Ou às vezes, pensando aqui, né, às vezes até trata coisas que não são necessariamente religiões instituídas como religiões. A gente faz um pouco disso, né, de tratar psicanálise, por exemplo, como uma religião. Isso se vê às vezes, né? O que a gente arruma, sabe? Acho que essa é a pergunta. Qual que é a função disso e o que a gente arruma com isso? E aí a gente vai ter que ter um cuidado conceitual, né? Então, por exemplo, tem psicanalista que lida religiosamente com a psicanálise. Eu não diria isso. Não diria isso porque isso é uma metáfora. E o que quer dizer com isso? Geralmente, quando os psicanalistas usam esse termo, eles usam com preconceito. Eles equivalem religiosidade a fanatismo. De um modo geral, se faz esse uso, né? Não é assim. E a gente tem que ter uma clareza conceitual para pensar nisso. Então, qual é a função de uma religião? Bom, primeiro que uma pergunta dessa é muito difícil responder, porque toda a produção humana ela vai se desenvolvendo ao longo da história da civilização. Isso começa com as mitologias, que eram tentativas de explicação do mundo, né? Então, as grandes mitologias que a gente conhece, civilização chinesa, civilização indiana, civilização na América do Sul, africanas e também de povos europeus, quer dizer, elas buscam o quê? A tentativa de entendimento da origem. A origem do ser humano, a origem do universo, que a gente chama de cosmologia, né? O Jung vai dizer que o homem moderno perdeu o seu entendimento anímico do mundo, porque à medida que o Ocidente foi desenvolvendo, mais racionalista, o mundo foi dividido em coisas materiais, coisas imateriais, coisas vivas, coisas seres brutos.
que não tem no pensamento cosmológico, em que um vulcão, por exemplo, pode ser um ser, em que um rio é uma divindade. Aqui no Brasil nós temos Iemanjá, uma divindade das águas, então a água é sagrada, né? Por exemplo, a água do mar. A cachoeira é sagrada, é o reino de Oxum. A mata é sagrada, é o reino de Oxóssi. As folhas são sagradas, que é o reino de Ossanha. Né? O trovão é sagrado, é um elemento de Xangô. Né? Então, as coisas são pertencentes às divindades, e são as próprias divindades. Né? Então, o entendimento do mundo em que o ser humano está diretamente conectado, ele não está separado do mundo. Esse distanciamento veio ao longo do crescimento da civilização e com o desenvolvimento do pensamento racional materialista que separou isso. Né? Então, a gente tem que entender um pouquinho isso. Então, qual é a função da religião hoje? São várias, principalmente dar conta dessa busca que nós temos, né? E que sempre terá sob a nossa origem uma origem que a gente não chega. Ah, mas teve o Big Bang. Tá, isso é uma teoria física, uma teoria natural, mas do ponto de vista da nossa vivência. Né? Tem 3 grandes fontes do surgimento do símbolo, segundo Jung, segundo o Jones também vai ressaltar essa ideia. O nascimento, a morte, a nossa origem e a relação amorosa, erótica, sexual. 3 coisas do qual a gente não tem experiência da nossa origem, experiência direta disso. Para onde nós vamos? A gente imagina para onde a gente vai a partir do que os místicos dizem, ou não sabemos, depois da morte. Né? De onde viemos? A gente só tem experiência a partir da narrativa dos nossos pais. E também da união que nos deu origem. Nós não temos essa experiência em registro. Né? Registro de memória. A gente pode fazer alusões a isso. Se temos a experiência, a gente não acessa. Então, Bion tem um texto da cesura que vai falar do nascimento enquanto corte. Então, uma vez que a gente nasceu, a gente esquece um bocado de coisa. Se nós temos uma memória dessa união, não sabemos. Né? Agora, o pensamento místico religioso nos dá indicações para isso. E quando que ele vai ganhar força? A partir da própria experiência do sujeito. Ou se cola num discurso, toma-se como verdade, e é isso que alguns psicanalistas também fazem com a psicanálise, né? Ou se busca a experiência. E a minha relação com a psicanálise é da experiência também. Psicanálise, para mim, é o que se dá no divã. Né? Não é o que simplesmente se transmite numa instituição, que tem sua importância. Psicanálise, para mim, é uma experiência. Espiritualidade é uma experiência. Por isso que as coisas se conectam. Tá? Então, a religião ocupa essa função. Mas também, como eu disse, é um fenômeno social. Então, é um disparate pensar que as religiões, que os povos que têm religiosidade também vivem, têm atos destrutivos violentos. Não, isso não é disparate nenhum se a gente olhar as tradições religiosas dos grupos. Pega o Salmo de Davi. O Salmo de Davi contém conteúdos de persecutoriedade. Senhor, me proteja dos meus inimigos. 1000 cairão ao meu lado. O que ele quer dizer com isso? Para acabar com o inimigo dele. Uma importante oração judaica, o Shalom, que é um pedido de paz, diz: meus inimigos destrua-os. Né? Por quê? Porque essa é a religião de um grupo. E Lévi-Strauss, eminente antropólogo, nos ensinou uma coisa: que os seres humanos se reconhecem a partir da relação de igualdade e diferença, alteridade. E quem é humano é quem é igual. Por isso as atrocidades que aconteceram aqui na colonização ainda acontecem pela colonização. Então, quando os cristãos vieram para a América do Sul, eles não quiseram saber da alma dos índios. Eram humanos, mas e daí? Então matavam, não tinha alma. Né? Então o pecado é matar um ser humano. Que ser humano? É outro ser humano, igual. O índio não era. Entende? Então tudo isso a gente tem que ter um bocado de cuidado para pensar. E muitos autores já deixaram muitas contribuições para a gente entender isso. Então não é uma coisa incoerente você pensar que grupos entram em conflito. É incoerente se a gente pegar o discurso da pessoa, dizendo que ele vive pela paz, e aí joga pedra num terreiro de Umbanda, por exemplo. É totalmente incoerente isso. Mas se a gente olhar na história da religião, o cristianismo é uma religião que viveu, os cristãos viveram nas cruzadas, né? Contra os muçulmanos, era uma guerra. Né? Pessoas morreram, né? Levantando bandeiras religiosas.
né? Isso faz parte do fenômeno social. Agora, no ponto de vista da experiência do que o sujeito apresenta, sim, aí tem incongruência. Aí é o ponto que a gente começa o debate, né? E que o Freud se decepcionou, obviamente. Eu quero te ouvir mais e estou querendo falar de uma coisa que eu acho que talvez tenha algum link. Hoje eu estava ouvindo um podcast, depois eu vou até indicar lá na Caixa de Pandora, em que o filósofo estava falando sobre essa questão da contradição, né? Que muito se fala que no cristianismo, se Deus é bom, é bondoso, né? Tudo pode fazer pelo nosso bem, onipotente e tudo mais, como que uma questão que as pessoas colocam é como que existe o mal? Como que existe crianças que sofrem e que estão doentes, se Deus é esse ser bondoso que está de olho em todos os seus filhos? Essa é uma parte que as pessoas colocam da contradição. Queria te ouvir falar um pouco disso, e não sei se também era chegando nisso que você estava, ou seja, de outras contradições. Não. A contradição é, por exemplo, você ter a máxima judaico-cristã, que é uma frase do Deuteronômio, que diz: amai o próximo como a si mesmo. E o sujeito desenvolver atos violentos. Diga. Acho que a questão é quem é o próximo também, né? Isso, do ponto de vista antropológico, ficou muito claro isso. Quem é o próximo? Né? Esse é o grande lance. Esse é o grande ponto que a gente tem que ter atenção. Então, mas se você puxa do Deuteronômio para o livro anterior, o Êxodo, você vai ter, por exemplo, a passagem do bezerro de ouro, que quando Moisés vê que o povo estava se divertindo no bezerro de ouro, ele manda matar o pessoal. Né? Ele aplica uma punição severa com as pessoas. Tá? Então é incongruente isso? Aparentemente pelo discurso sim, mas existem regras, existem interpretações da lei e uma série de coisas. E a gente não vai pensar que um povo que viveu há 4.000 anos ia ter uma organização como a nossa, tinha um direito diferente e tudo mais. Né? Então uma série de coisas que a gente tem que levar em consideração para fazer certas colocações, principalmente classificatórias. Agora, isso que você está dizendo, Deus é bom, então por que existe miséria? Né? Isso é uma frase muito usada pelos ateístas, pelos materialistas. Só que isso é uma frase que tem um contra-argumento muito fácil. E quem cria essa miséria é o afastamento da lei. Né? Quem cria essa miséria humana é o próprio ser humano. Isso está escrito na Torá, por exemplo, na passagem de Noé. Por que veio o dilúvio? Porque o ser humano estava perdido. Porque a dinastia de Caim, que matou seu irmão, estava perdida. Então tinha que sobrar quem? A dinastia de Sete, o outro filho, né? Outro filho de Adão e Eva. Então, veja, a ideia é que a gente tem que separar o que é da ordem do divino e do profano para entender as coisas. Né? E para isso é preciso um estudo mais profundo. Então, a grande contradição é a pessoa propagar um discurso e fazer outro. Há uma contradição nisso? Sim, se a gente pensar no ser humano. Por que se propaga um discurso de paz, de igualdade, de fraternidade e deixa-se pessoas morrerem de fome? Né? E se a gente quiser pensar nisso não no ponto de vista religioso, mas no ponto de vista social, mais amplo, onde que está a fome? Em que países? Que religiões que praticam? Né? Não são as dominantes. Então, essas contradições elas podem ser aprofundadas e entendidas. Isso é um argumento que os materialistas muito utilizam. Se Deus é bom, por que existe coisa ruim? Né? É coisa ruim do ser humano. Por quê? Né? Porque, segundo a Torá e segundo a maioria das religiões, cabe ao ser humano fazer uma escolha de qual caminho que ele segue. Né? Caminho da lei, do ponto de vista judaico. Caminho da lei ou o caminho da perdição. O que é a perdição? Não seguir a lei. Do ponto de vista psicanalítico, o que é seguir a lei ou não? Reconhecer a presença paterna, a presença simbólica do pai, né? E se constituir sujeito. Se assumir sujeito. Tá? O que é se perder? Não se assumir sujeito, ficar preso em amarras narcísicas egóicas, sem saber o que se está fazendo. Tá? Para fazer uma analogia. Tem um texto do Rubem Alves que eu tive acesso quando a gente estava fazendo as coisas para o episódio e tudo mais, que eu não vou conseguir lembrar o nome dele agora. Meu Deus, peraí, tá aqui. Sobre Deus. Que nome difícil. O texto chama Sobre Deus. Sobre deuses. Alguma coisa assim. E... Não. Desculpa, gente. Não é esse o texto.
É outro. É sobre deuses e caquis. É esse que eu queria falar, do Rubem Alves. Que ele fez tipo uma escrita sobre um trabalho científico, sobre o doutorado dele, se não me engano. E é enorme o texto, na verdade, assim, muito bom. Depois a gente pode até compartilhar com os nossos apoiadores do Catarse. Se você não sabe o que é o Catarse, entre lá, né? catarse.me/Desculpa o longo. A gente é o nosso, enfim, um micro parênteses aqui, só para lembrar disso, que é o nosso projeto de financiamento coletivo, em que as pessoas topam estar lá apoiando a gente e, né, ajudam a gente a manter o funcionamento do podcast, a gente a profissionalizar cada vez mais, né? Deixar cada vez mais. Qual que é o nome disso que a gente está fazendo? A gente está crescendo, né? Mas deixar cada vez mais especializado, é isso que eu queria dizer. O trabalho com qualidade, e aí as pessoas topam estar lá com a gente, dão um apoio para nós, e a gente tem uma contrapartida de a gente envia algumas coisas. Então, vai desde caneca até a newsletter, que é onde eu falei que a gente pode inserir esse texto. E ele vai falando assim sobre a percepção dele sobre Deus, sobre a experiência de Deus e tudo mais. Tem muitas coisas desse texto, tô até com vontade de ler um trechinho dele mais pro final do episódio também, que eu achei muito bom, mas tem uma coisa que eu achei que cabe muito no que você está falando aí, Alexandre, que é essa coisa da divisão bem e mal. Assim, né, que uma das funções de Deus, o Deus que a gente cria, a nossa imagem e semelhança também, que não só criou o ser humano, a imagem e semelhança dele, mas que o ser humano criou a própria imagem e semelhança, e que os deuses de todas as coisas são na própria imagem também, vem com uma função de separar bom e ruim, né? Bem e mal, diabo e Deus e companhia limitada, e que isso fica muito escrachado quando se tem, por exemplo, a experiência da ditadura militar, que era o contexto em que ele estava escrevendo aquele texto. E ele teve que ficar um tempo no exílio, ficou com medo, na verdade, de retornar, teve toda uma questão de denúncia por conta da pedagogia dele e tudo mais. E ele estava falando assim que quando você tem um bem muito definido e aquilo muito concentrado, vamos ver se eu vou dar conta de falar o que ele estava dizendo. O outro é o mal, o outro perde a qualidade de humano, deixa de ser o próximo. E aí toda a ética cai por terra. Então toda a violência é permitida, toda a brutalidade é permitida, porque aquela outra pessoa não é uma pessoa. Isso. E aí acho que a contradição talvez cabe aí no discurso, mas aí na hora a experiência para a pessoa, é isso que eu estou entendendo que você está falando. Não soa contraditória, porque aquela pessoa não é uma pessoa. Seja ela, né, do que for a diferença. Porque o mal é justamente aquele que vai se opor, vai dificultar o homem, o ser humano, né? As religiões têm uma tradição de situar o homem, gênero masculino, as grandes religiões, todas elas. Tá? Tentar o ser humano a se afastar do Criador, né? E a se afastar das leis. Estou falando isso pensando na tradição monoteísta, do judaísmo, cristianismo e islamismo, que é o nosso contexto mais imediato. Mas isso é de um modo geral. Então, por exemplo, no budismo, a quem se opõe? O Buda, Mara. Quem é Mara? Mara é o rei das ilusões. E qual é a grande ilusão do homem hindu? É se apropriar da matéria, da criação, fazer uso da matéria, né? Tornar-se detentor da criação. O ser humano não pode se tornar detentor daquilo que ele não criou, né? Então, veja, a figura do mal é aquele que se opõe à lei, aos princípios que levam a uma libertação, que levam a uma conexão com a divindade. Então, quem é Satan na tradição hebraica, na tradição judaica? Satan é o inimigo. A tradução de Satan é inimigo ou enganador, né? A quem Satan se opõe? Satan se opõe à escolha do ser humano por Deus. A serpente tenta Adão e Eva, né? Ela não se opõe, ela não diz Deus é ruim, o Criador é ruim. Ela oferece, por que você não come o fruto do conhecimento? E eles fazem essa opção, né? Então, o que faz o inimigo, o enganador? Ele coloca uma dúvida. Vamos para a psicanálise. O sujeito, ele é marcado pela dúvida e o sujeito se constitui dividido. A nossa querida Melanie Klein, gênia, nos mostrou isso muito bem, ressaltado a cisão. E a cisão, algumas pessoas compreendem mal como sendo uma coisa que tem que ser superada. Não, a cisão é constitutiva. Nós precisamos de um processo binário para conhecer o mundo. Eu e tu, pelo menos. Eu e o outro, né? A gente precisa dessa oposição. Uma oposição necessária para o conhecimento.
O ser e o não ser, por exemplo, que é o princípio da lógica aristotélica, o princípio da identidade. Uma coisa é A, não pode ser B. Não pode ser A e B ao mesmo tempo. É necessária essa oposição para o conhecimento. Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento. Eles entraram no campo binário, cindido. E também da oposição com o Criador. Então, a figura do mal é aquele que justamente amplifica a cisão e sugere ao ser humano que ele tem uma escolha por aumentar essa cisão. E como que se aumenta a cisão? Destruindo o outro, né? A tentativa de destruir o outro parece que é uma tentativa de transformar tudo em unidade, não é? Porque se aumenta muito a presença do outro. Quando se destrói algo, perde-se a presença, ou alguém perde-se a presença física, mas ele fica enaltecido, né? Então, veja, o que faz o mal, né? Ele coloca dúvida no ser humano. E ele aumenta a dúvida, né? Quem que chega para a gente em análise? Um sujeito que tem dúvida, principalmente sobre o seu desejo, do qual ele muitas vezes não sabe o que é, né? A gente lida com o sujeito é sempre cindido. Nós sempre estamos entre o bem e o mal, por isso que Nietzsche vai falar, além do bem e do mal. Quem que seria o super-homem nietzschiano? Aquele que superou isso, sai de uma decadência, a decadência é justamente ser incongruente. Achar que faz o bem, mas faz o mal, por exemplo, né? E olha que coisa, né? Tô tagarelíssima, né? Não tô deixando ela falar, mas olha que coisa, só um comentário. A gente tende a falar, e eu concordo com o que eu vou dizer, que o sujeito que chega com dúvida é o sujeito que está mais próximo da saúde. O sujeito que chega com muitas certezas, ele está mais perto de um funcionamento psicótico. Inclusive porque o funcionamento psicótico é o que cria uma realidade a partir de uma verdade rígida, que é o delírio e alucinação, por exemplo. Sim, né? Ou da extrema exclusão do outro, que é o autismo, né? Aí você tem uma verdade que é inquestionável. Por quê? Porque a verdade é questionada pelo outro, né? Isso que é o princípio da psicanálise. Eu me reporto a alguém e, ao me reportar, o analista não me dá a verdade, mas ele, por ser alguém, eu tenho a chance de questionar a minha verdade. A interpretação analítica é aquela que faz com que a verdade apareça atrás de outra verdade, ou por debaixo, se quiser dizer assim. O psicanalista não tem uma verdade para aplicar e para oferecer ao sujeito. Essa é a diferença da figura do místico. O místico tem uma verdade. Buda, quando surge o budismo? Quando Buda questiona um princípio da religião brahmanista, que era o Atma, a existência de uma unidade substancial, anímica. Buda diz, não há Atman, anatman, não há eu, né? Aí cria-se uma nova forma de entendimento do ser humano. Isso é uma verdade. E Buda postula 4 nobres verdades. A primeira delas, que a vida é marcada pelo sofrimento. Isso é uma verdade no budismo. Então, o místico, o religioso, ele tem uma verdade. E o ato de fé é realizar essa verdade. Na psicanálise, não. O ato de fé é supor que é possível questionar essa verdade. E quando o analista interpreta, eu posso me dar a chance de pensar, né? Segundo Bion, por exemplo. Então, isso vai ser diferente. Psicanálise não é uma religião nesse sentido. Ela tem algumas coisas semelhantes, principalmente o processo iniciático, que é a transmissão dela, mas não é, no sentido de não comportar uma verdade. A verdade é que o sujeito não é aquilo que ele acha que é. Essa é a grande verdade. A verdade da psicanálise é mostrar o equívoco do sujeito, a ambiguidade. Isso é o que faz a psicanálise ser diferente de outras fundamentações teórico e clínicas. Eu acho que o que eu vou falar é muito comum de muitos psicólogos, psicanalistas, pessoas que estão ouvindo talvez vão se colocar, acho que nesse mesmo lugar. Você está falando que na experiência mística tem a verdade, né? Uhum. E na psicanálise a gente não trabalha dessa forma, né? Não. Isso. Quando o paciente chega para a gente no consultório, né, tanto com uma religião, mas quanto com uma experiência mística, a gente fica muito sem saber o que fazer com aquilo. A gente fica muito assim... Questiono no questiono. Isso, como a nossa função é questionar ou colocar dúvida, né, tirar dessa
dessa verdade psicótica, como a gente estava falando, como que a gente trabalha com isso? Não, Roberto, isso é simples, veja. Vou te dar um exemplo muito simples. Chega alguém para você e diz, olha, eu vi um espírito. Aí o analista vai ficar embaraçado por quê? Aí chega alguém e diz, olha, eu estou apaixonado. É uma verdade. Por que que uma é mais fácil de lidar com a outra? Uhum. Será que é porque a gente fica com medo também acho que de agredir algo muito importante para o outro? Não sei se na paixão a gente tem tanto medo assim, talvez na paixão a gente se sinta mais em casa para falar do assunto, mas passou isso na minha cabeça aqui, porque eu sinto um pouco disso, assim, acho que dá para não questionar, a gente não questiona, né não vai pro palco o paciente toda hora. A raiz. Mas eu sinto que as pessoas ficam mais desconfortáveis quando se trata de falar de religião também. E um pouco, e eu entendo o que você está dizendo, Alexandre, eu concordo, inclusive, acho que não são experiências tão diferentes, né, assim, de se falar sobre em termos de emoção e tal. Mas parece que quando se trata de religião, ou acho que até a política está chegando, já chegou, talvez tenha saído um pouco, não sei como é que está agora. Mas esse lugar, assim, de parece que tem alguns assuntos que tocam na gente, ou que a gente também tem opiniões sobre, sei lá, ou que a gente tem opinião sobre a pessoa ter dificuldade de lidar com questionamento sobre aquilo, e que causa um travamento maior. Mais simples. Veja, você foi muito educada dizendo que o analista tem um respeito pela experiência religiosa. Não, de modo geral, não. Depende da formação do analista, e a formação sempre vem das instituições, né? Freud era um judeu ateu, e ele não explora a experiência mística, né? Tal como uma experiência mística. Ele vai entender, enquanto fantasia. Se um sujeito chega numa clínica psicanalítica e vai falar sobre sua experiência religiosa, o analista pode entender a experiência do ponto de vista de fantasia. Só que isso não precisa ser reducionista. Isso vai depender muito da formação do analista. E é muito claro quando você faz análise com alguém que tem uma abertura para determinada experiência e outros não. Tradicionalmente, costumeiramente falando, melhor, as pessoas que vão fazer psicanálise não são, em sua maioria, pessoas muito religiosas. Uhum. Né? Elas têm tradição religiosa. No Brasil, por exemplo, tradição cristã. Tem muitos analistas que foram batizados, casaram na igreja e tudo mais, mas não necessariamente vivem aquilo enquanto experiência mística. Né? Geralmente, quem tem experiência mística vai para o Jung ou vai para áreas mais humanistas. Tá? O que não tem incoerência nenhuma. Agora, o Lacan, por exemplo, nos deu muitos recursos para pensar a experiência mística sem entrar no âmbito reducionista. Foi isso que meu orientador, Miguel Bairrão, fez ao criar o laboratório de etnopsicologia. A gente ia para o terreiro de Umbanda para tentar entender aquilo do ponto de vista discursivo e vivencial, sem promover um reducionismo. Onde que está o reducionismo? Na redução psicológica da psicanálise, que é você tratar a representação quanto uma mera representação, o espírito quanto uma mera representação psicológica, por exemplo. No meu doutorado, que tem como título Inconsciente e a Comunicação Mediúnica, né, o que eu fiz? Eu atendi pessoas e acompanhei elas no terreiro de Umbanda. E eram médiums. Então, uma médium que eu atendi, eu fui conversar com a preta velha dela. Preta velha é um espírito do panteão umbandista, né, muito conhecido na nossa cultura. E enquanto ela estava incorporada, né, a preta velha disse assim para mim, ela fez uma interpretação da pessoa, que era totalmente coerente. Ou seja, eu recebia a fala dela no consultório e recebia a fala da preta velha dela. Onde que está o sujeito? Está circulando. Tanto está ali no meu divã, quanto está ali sentado no banquinho de preto velho. E não precisa fazer escândalo com isso. Porque o que eu preciso é do sentido. Então, quando a gente ia na Umbanda, era muito comum. Tomava-se passe, aí o espírito chegava para a gente e fala para o meu aparelho, ou seja, o médium, isso e aquilo. Aí, quando o espírito ia embora, desincorporava, a gente chegava para o médium e falava, o seu fulano falou isso e aquilo. Aí fazia um sentido. É um processo de articulação de sentido. Para o analista ouvir isso e trazer para a transferência não é difícil, desde que ele tenha uma concepção psicanalítica que não seja reducionista. O grande problema é isso. E muitos psicanalistas lidam com a psicanálise com uma teoria psicológica. E aí que a gente entra nessa vertente que cai nas críticas científicas, que muitas vezes são contundentes e importantes
bem direcionadas à psicanálise, dependendo de como se colocar. Outra coisa é a vertente psicopatológica, a patologização da experiência humana e que pode colocar uma vivência mística espiritual como um delírio ou alucinação. Eu ia falar isso agora. Então fala. Não, eu ia falar isso, que é muito comum. Eu lembrei de uma senhora que eu fazia visita domiciliar, na época que eu fiz residência, e ela me trouxe, né, eram atendimentos que às vezes ou estava o agente comunitário junto, ou a gente tinha uma discussão depois sobre o atendimento, não era um contexto de clínica fechado, né? E aí, quando eu voltei do atendimento e teve uma discussão depois em grupo com outros profissionais, eu coloquei o que ela tinha me colocado, né? Que ela estava, acho que era vendo, ela trouxe como vultos, que falavam algumas coisas para ela. Automaticamente, na reunião, caiu para alucinação. Sim, aí também vai da formação. Veja, Karl Jaspers, quando escreveu Psicopatologia Geral, Karl Jaspers foi reitor, se não me engano, de Heidelberg, foi deposto no regime nazista. Ele foi um psiquiatra e um dos pais da psicoterapia existencial fenomenológica. Karl Jaspers dizia em Psicopatologia Geral, a experiência do sintoma, você não pode reduzir o indivíduo ao sintoma. Há uma experiência muito maior, que inclui experiência espiritual, artística e moral, né? Então, também há um mau uso da psicopatologia, mau uso da teoria patológica, porque em psicanálise, o que é psicopatologia? É uma leitura do sujeito a partir do seu sofrimento. Se o sujeito vai no centro espírita, sendo de Umbanda, tem uma vivência mediúnica, e aquilo é importante para ele, por que você vai chamar isso de psicopatológico, sintoma psicopatológico? Se o sujeito diz que vê um vulto, se desorganiza cada vez que isso acontece, a questão não é ele ter visto, mas é a estrutura. Por isso que o Lacan nos ajuda muito. Por isso que o Bio em Transformações não dá muita chance de pensar isso sem um viés psicopatológico. É um vértice da experiência. E eu entendo o sujeito por um vértice da experiência. Então, não tem muita diferença. Se um sujeito falar que foi numa galeria de arte ou assistir um filme, o analista vai encher os ouvidos para ouvir aquilo. Agora, se o sujeito falar que foi um terreiro de Umbanda, o Preto Velho falou, não tem recurso. Depende da formação do analista. A psicanálise em si não faz essa preleção de lidar com uma experiência ou outra. É que o Freud, a gente tem que entender quem era o Freud. Freud era um médico que buscava um entendimento a partir das suas referências. Sua referência principal era a medicina, né? Daí também a literatura. Agora, o último texto do Freud foi Moisés e Monoteísmo, né? O ensaio em psicologia da religião. Pode-se considerar assim. Tá explodindo minha cabeça, viu, Alexandre? Então, Aí eu tô promovendo assim, toma, aí complica a história, né? Mas é bom. mas eu tô pensando uma coisa aqui sobre isso de não ser reducionista. É que veio uma lembrança aqui de uma coisa que eu vi no Instagram, esses dias atrás, do Instagram da Marina, que foi outra convidada também maravilhosa, que passou por aqui. Que ela estava convidando as pessoas a pensar. Sabe aquela frase famosa do Freud que fala, qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Eu acho que ela fez mais ou menos isso numa conversa mais restrita lá dos melhores amigos do Instagram dela lá, sobre esse negócio da pseudociência, dos questionamentos que tem tido sobre a psicanálise, meio no sentido assim, de puxar o que a gente está fazendo, que a gente pode também estar fomentando esse tipo de discurso sem querer. Sabe, assim, eu achei tão interessante, porque ela não veio concordar, não veio falar que a culpa é nossa, né, nem assim, nada disso. Eu acho que ela fez um pensamento psicanalítico, sabe, assim, sobre o que está acontecendo também. Além do repúdio todo em relação a isso que tem aparecido. E aí, uma coisa que apareceu foi de um psicanaliquez exagerado e de um reducionismo, que eu achei que foi por isso que isso veio na minha cabeça, porque você falou disso, que às vezes a gente reduz muita coisa para a experiência psicanalítica. Então, você pegar uma experiência religiosa e ler ela só do ponto de vista da representação do inconsciente, ou psicanalítica, que seja, né, da visão psicanalítica de inconsciente, ou de uma representação patológica, é reduzir demais uma coisa que pode ter um impacto e até ser um jeito daquela pessoa se conectar com a realidade mais profundo, né?
E aí eu achei tão interessante poder falar disso, assim, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas super análises que a gente faz de vez em quando de algumas coisas. Foi o que eu senti com o que a Marina escreveu lá. Que às vezes a gente acaba reduzindo mesmo, assim, Reduzindo quem? reduzindo tudo, na verdade, reduzindo a própria psicanálise, eu acho, sabe? Pensando aqui, porque a psicanálise não é uma coisa que vai só fazer uma leitura, bom, na minha opinião, né, psicopatológica das coisas. É uma coisa que vai ser utilizada para a gente fazer, para a gente ler o que a gente está identificando de experiência do indivíduo. É o que eu entendi, na Sim, verdade, né? porque se o sujeito disser que existe uma verdade a partir do inconsciente, ele está reduzindo o inconsciente, né? Por isso que o Bion nem usa mais, nem usa tanto o termo inconsciente. Ele vai falar do ó, da memória, né? A realidade última, o princípio de tudo, e aquilo que pode ser recordado, né? Aquilo que pode ser recordado que vai ser recalcado, né? Não vai se falar no termo inconsciente. E Freud usa o termo, e tem o texto, o inconsciente, para tentar esclarecer as coisas. Então, isso é uma grande redução da psicanálise. E muito desse debate que tem da pseudociência veio, sim, não por conta da psicanálise enquanto doutrina, enquanto corpo teórico, mas por conta das instituições psicanalíticas, que algumas nunca se deram conta que era preciso se situar. Que Freud foi um médico do começo do século XX, né? Se você pegar a vertente que seria hoje a que Freud se encontra, a neurociência, não usa a psicanálise como referência. Eric Kandel, que foi o prêmio Nobel da medicina, um neurocientista admirador do Freud, ele vai citar o Freud como um precursor austríaco, né? Judeu austríaco. Mas ele não usa a teoria freudiana. Tá? Psicanálise não entrou na neurociência. Há quem quer fazer o caminho reverso, mas eu acho muito questionável. Levar a neurociência para a psicanálise, acho bastante questionável. E também reducionista. Mas então isso que a gente tem que ficar atento. Qual é a proposta da psicanálise? E muitas vezes não se tem clareza disso. Por isso que se interpreta precocemente um fenômeno religioso como sendo algo psicopatológico. Agora, se você interpreta isso, você interpreta outras coisas também. E aí você vai ter que ter uma vida sexual saudável, você vai ter que ter pensamento saudável, você vai ter que ter propostas saudáveis, isso vira moralismo. A psicanálise se torna uma moral e não uma ética, que a ética é justamente o pensar sobre a moral. Entende? Então, o risco reducionista da própria psicanálise. Você acha que isso tem a ver com a questão da religião? Da gente parar o nosso pensamento na religião, nas instituições religiosas, e não ir além para pensar a espiritualidade? Isso vai depender da experiência de cada um, né, Roberta? Como eu disse, quem tem uma experiência, né, como eu tive, muitas vezes vai para o Jung. Quando eu fui fazer minha primeira iniciação no budismo tibetano, lá em São Paulo, em 1999, eu estava com um livro do Jung na minha bolsa. Eu já era estudante de psicologia. Eu gostava muito do Jung na época, só que eu já fazia análise 4 vezes por semana. E aí fui me aproximar mais da psicanálise por questões teóricas mesmo, por princípios teóricos e clínicos. Mas, veja, então depende da experiência da pessoa, né? Um analista que teve uma experiência religiosa, ele vai levar isso para o seu entendimento de si. Porque se ele não levar isso para a própria análise, está fugindo de algo, né? Então isso vai depender muito. Ficar fixado à religião institucionalizada é ficar fixado ao fenômeno social. Tal como a psicanálise, se houver uma crítica à psicanálise pensando em determinada instituição, isso também é uma crítica mal feita. Por isso que eu nem ligo muito para essas críticas da psicanálise, geralmente elas são mal feitas. Freud vai dizer até em Moisés e o monoteísmo, para quem conhece os princípios da psicanálise, o que eu vou dizer é muito válido. Ele dá essa ressalva, sempre. Né? Para quem não conhece psicanálise, não vai entender. E é verdade. Não vai entender. Isso ele fala ao longo das suas principais obras. Né? Então, tudo vai depender disso, da experiência do sujeito analista, da sua formação, e levar tudo da sua experiência para análise. Né? Senão não tem sentido. Sim, acho que... Desculpa, pode falar. Eu fiquei pensando que o próprio Bion, o pouco que eu sei, assim, eu vejo que tem sim um preconceito também, né? Muitas vezes do Bion místico. Quando Como começa assim? ali a escrever algumas coisas na memória do futuro, né? Que falam assim, que eles já estavam
Tem gente, já ouvi gente dizendo, porque lá ele já estava menos psicanalista. Menos psicanalista reducionista. Ele estava mais afastado ainda das vertentes mais psicologistas da psicanálise. Até assim, o Bion não estava sendo muito bem aceito na Inglaterra, foi para os Estados Unidos, um local de grande reducionismo psicológico, mas que deu abertura muito para ele e para outros, né? Memória do Futuro, na verdade, é uma experiência em que literária da psicanálise. E qual foi o grande ponto do Bion? Ele vai tentando entender a psicanálise. A grande propósito do Bion é entender a psicanálise. Então, aprender com a experiência, ele cria os conceitos fundamentais, elemento da psicanálise, ele tenta esquadrinhá-los, transformações, ele já vai começar a entender a seção analítica, a experiência analítica, e a atenção e interpretação, ele define isso muito claro, como ele pensa. Aí, Memória do Futuro, ele vai mostrar o que seria uma análise. É um livro de pura associação livre. E, nesse sentido, se você quiser fazer daquilo uma experiência de revelação, faz, mas não vai ser uma revelação mística. Eu não vejo assim. Não vejo em nenhum momento o Bion como místico, como não vejo o Jung, né? Apesar do Jung falar dessas experiências dele, porque não se colocam assim. Isso é muito importante. Memória do Futuro é uma experiência literária de uma análise em associação livre. Não é totalmente associação livre, porque tem o arbítrio dele ali ao escrever. Mas eu não penso assim, não. No final das contas, a gente se fechar e reduzir desse jeito é a mesma coisa a gente se fechar e reduzir para qualquer outra experiência humana, né? Assim, seja ela do campo da sexualidade, do campo da relação familiar, do campo da, sei lá, pensar outras coisas, da política, né? Tava falando de política, assim. Então tá, é que a gente não fala sobre esse assunto, assim. Parece muito, muito triste fazer isso. Você reduz a experiência humana, né? E se a gente reduzir a experiência humana, a gente acaba com a história, acaba com o futuro. Esse seria o futuro de uma ilusão, né? E o Freud estava muito decepcionado com a Europa, né? Ele com razão, né? Vamos combinar. Dali a um tempo teve a bomba atômica, né? Então, veja, tinha motivos para ele ter essa visão um pouco depreciada do futuro. Agora, veja, qual é a memória do nosso futuro? O que a gente leva para o futuro? Que o Bion vai trazer? A gente vai levar algo já pré-estabelecido ou vai entrar em contato com o novo? O que é a experiência mística? Entrar em contato com o novo. Quando o sujeito se dispõe a uma peregrinação religiosa, a uma busca religiosa, ele tem que se abrir para o novo. Nem todo religioso faz isso. Como todo ser humano, muitas vezes se fecha com medo do novo, da experiência, né? E ela tem vários motivos para ela acontecer. Por exemplo, hoje o uso da ayahuasca se tornou muito, né, na moda, muita gente querendo usar ayahuasca. A ayahuasca é uma planta que está dentro de um contexto espiritualizado, do Daime, das religiões da barquinha, união vegetal. Agora as pessoas querem usar como experiência. A mera experiência não necessariamente vai ter esse caráter de revelação divina, né? Então, a gente tem que olhar para essa busca. A busca, o religioso, o espiritualista é aquele que busca, que se lança à experiência. A fé é aquilo que dá confiança e que vai encontrar a verdade. É isso. Né? De um modo muito simples e vivencial. Né? Sim. E que bom. Que aí eu acho que tem uma semelhança com a fé que a gente também tem junto do paciente no atendimento, não é? Sim. Sim. O Irving Yalom tem um termo que não combina muito com a psicanálise, mas o Yalom, ele no fundo se aproxima muito da psicanálise atual, que é muito vincular, né? O Yalom vai dizer na psicoterapia de grupo que uma das funções da psicoterapia é instilar a esperança, oferecer esperança. Como que um psicanalista oferece esperança? É muito difícil pensar isso no ponto de vista psicanalítico, principalmente se a esperança já tiver cara, né, tiver um rosto, né? Agora, o sujeito ele se lança para uma análise com uma busca, um propósito. O propósito dele é melhorar. É que aí depois ele vê que o negócio é buraco mais embaixo, é um mau negócio, né, como diz o Bion. Mas existe esse salto, existe esse passo. Lembra do filme Indiana Jones, no terceiro filme, A Última Cruzada? Ele tem que dar um passo num precipício para chegar até o Santo Graal. E esse passo é um passo de fé. Aí ele descobre uma ponte invisível e chega. Mais ou menos isso. Quando a gente deita no divã, a gente tem que dar um passo no desconhecido. E muito do trabalho paciencioso, que é a psicanálise,
É criar condições para o sujeito dar esse passo no desconhecido. Quando que ele vai dar esse passo? Quando ele vai se envolver numa escolha de profissão, quando ele vai casar, vai ter filho, quando ele tem uma experiência diferente, arrebatadora, chama experiência mística, ele vai ter que dizer: o que eu faço com isso? Ou seja, a experiência da vida. A vida é a grande experiência mística que a gente tem. Nossa, isso que você falou me deixou super emocionada, essa coisa do passo. Porque é o que a gente vive com os nossos pacientes, nas nossas análises, nas nossas relações na vida como um todo, né? E aí eu estava aqui pensando agora, como que eu acho que é isso que me encanta na psicanálise. Acho que todo episódio a gente faz um ode à psicanálise, no final das contas, né? Mas é essa possibilidade de incluir toda essa complexidade, então de olhar para a religião como uma coisa que é uma ferramenta também de controle, que causa segregação, que pode ser utilizada como guerra, mas também que é algo que marca esse passo de fé do indivíduo diante de uma coisa que ele não faz a menor ideia do que é o futuro, e que marca também todos esses rituais que você acabou de falar: nascimento, casamento, a morte, né? Tudo isso é atravessado pela experiência da espiritualidade, a gente tem marcos disso, né? A mesma coisa, assim, que não é a mesma em termos de experiência, mas é um pouco a mesma também. Entende o que eu quero dizer? Ficou muito confuso. Tem marcos e marcas. São vivências que ficam marcadas. E o sujeito lá na frente, quando nasce o filho e resolve batizar, vai voltar a frequentar determinada igreja, por exemplo. Ou quando tem a passagem de um ente querido, e aí vai se voltar para a sua espiritualidade. Por conta de experiências de vida. São experiências de vida. Elas que nos movem, né? Elas que nos põem em movimento. E a psicanálise nos ajuda a entendê-las. E o que a gente faz do ponto de vista psicanalítico? A gente tenta cristalizar verdades. Por medo, por receio, por inibições, pelo sintoma, né? Cristalizar a experiência humana. É o que eu sempre digo, as pessoas popularmente falam: as pessoas não mudam. Mudam. A gente está mudando o tempo todo. A gente envelhece. A gente tem mudanças físicas, corporais, uma série de coisas. O que a gente tenta fazer é barrar a mudança. A gente tenta interromper o fluxo. Então, lembra o que o Bion disse? A gente descobre a mente quando interrompe o fluxo. Quando o sujeito chega para a gente, ele está com a mente dele fica exposta. Porque tem algo interrompido. Tá? Interrompe o fluxo. Tá rolando um super fluxo de pensamento aqui na minha cabeça. Sim. Que bom, né? Que bom. Porque eu achei que esse episódio ia por um caminho e foi por outro muito diferente. Por qual que você achou que... Eu achei que a gente ia ficar no reducionismo. A gente tinha até perguntas como: é possível estudar psicanálise e continuar acreditando em Deus? Né? A gente tinha essa pergunta, por exemplo. Essa pergunta é boa. Se quiser responder, pode. Essa pergunta é boa. Eu respondo ela e faço outra. É para um negócio maior. É possível o analista ter uma opinião política? Tem que ter. Então é possível também. Acho que a pergunta é possível não ter opiniões também, né? Não, política não, porque o ser humano é político, sempre se tem. Né? Mas é muito similar. Veja, sim, o psicanalista não precisa abrir mão da sua religiosidade, não precisa abrir mão de ter uma busca, só que ele vai separar as coisas. Uma coisa é o ato analítico, a prática analítica. Aí não entra a verdade do sujeito quanto experiência mística. Outra coisa é seus recursos. Quando o Bion fala em modelos, a construção de modelos leva em conta toda a experiência do sujeito analista. Isso está em transformações, que o Bion vai dizer. Como que toca aquilo, o processo mental do analisando? A partir de tudo que o analista tem, da contra-transferência e coisas mais. Isso está textualmente no Transformações. Né? O T-beta-A do T-beta-P do paciente, né, o que chega até o analista, vai repercutir nele, né, vai reverberar. Nem tudo é contra-transferência. Vai de toda a experiência do analista, o que vai ser devolvido. Né? Agora, o Freud se aproximava da arte, então a arte é menos escandalosa para o psicanalista. Também tem outras coisas no estudo disso, que a gente vê, por exemplo, impulsão e suas vicissitudes, mesmo os dois princípios, que vão facilitar a aproximação com a arte, principalmente as artes plásticas, que não tem tanta a rigidez da linguagem escrita, por exemplo, né, que favorecem a expressão do sujeito de uma maneira mais descomprometida, o quê? Com juízos morais.
Esse é o ponto. Esse é o ponto da religião. É o juízo moral e a censura. O que eu queria chegar a isso. Existe censura? Existe. Na prática religiosa, sim, existe censura. Né? Agora, cabe ao sujeito entendê-la. Jung, num prefácio a um livro tibetano, o livro tibetano da Grande Liberação, ele fez sob encomenda de um grande autor alemão, ele vai dizer o seguinte: existe uma religiosidade matura e imatura. Não é bem isso que ele diz, mas a palavra é essa. Ele vai dizer assim: o sujeito ocidental, ele tem que voltar a ser criança, em alusão à frase do Novo Testamento. Mas ele não pode permanecer criança, ou seja, tem que desenvolver uma maturidade, né? Existe uma forma de religiosidade muito imatura, que é ficar fixo a verdades pré-estabelecidas, herdadas, que impedem o pensar. Isso existe realmente. Uhum. Agora, existe a abertura para a experiência, para algo que vai além disso, que até possibilita o sujeito religioso se organizar em relação àquilo, né? Aquilo que ele está recebendo da sua própria formação religiosa. Então, tem essa possibilidade. Então, o analista ele pode ter a religiosidade dele, as preferências artísticas dele e as preferências políticas, e vai ter, porque enquanto sujeito ele tem isso. Agora, na sala de análise é diferente, né? Sim. Nossa, e aí é um outro lugar que aí ia render um outro episódio, que é dizer que isso também não tem nada a ver com o analista ser neutro. Isso, não, o analista se abstém. O analista não é neutro. A regra de abstinência. Isso sim, né? O analista se abstém de dar a sua opinião, mas ele tem sua opinião. Rô fez um videozinho sobre neutralidade da analista que eu adorei. Que eu até falei para ela que foi um dos meus favoritos. Assim, sim, isso é muito importante, esse tema. Acho que a gente... Não, eu estava pensando que a gente vai precisar ir para o final, né? É isso que eu ia dizer? Sim, eu ia puxar a caixa de Pandora. Vocês E, na verdade... sintonizadas. Hã? Oi? Vocês estão sintonizadas, né? Vocês já sabem no tempo. Vamos pegando um pouco do ritmo da coisa, né? Antes de puxar mesmo a caixa de Pandora, eu queria contar uma historinha que o Rubem Alves trouxe nesse mesmo texto. Eu gosto muito das coisas que o Rubem Alves escreve sobre as religiões e sobre Deus e sobre espiritualidade. Assim, eu acho que ele traz de um ponto de vista muito interessante, assim, sabe? Mas ele escreveu, eu vou contar da minha cabeça, não vou ler. Eu acho que vai ser mais rápido também e menos, né, assim, enfim. Ele conta que da história do galo, não sei se vocês já ouviram, que tinha um galo que todas as manhãs ele acordava antes do sol nascer e contava para todo mundo que ele tinha que acordar para fazer o sol nascer. E aí cantava e o sol nascia e era aquela coisa maravilhosa. E aí teve um dia que o galo dormiu demais e os animais ficaram assim, horrorizados de meu Deus, hoje não vai ter sol. E de repente o sol nasceu mesmo assim. E aí primeiro rolou um descrédito dos animais em relação ao galo, todo mundo ficou morrendo de raiva do galo. E em segundo momento, ocorreu que o galo deprimiu. Então o galo perdeu função. Ele não tinha para que existir, então. Até que, aí o Rubem Alves vai contar falando mais sobre isso, né, e elucubrando a história, mas o ponto que ele chega é que esse galo, ele elabora essa tristeza, né, essa perda de sentido que ele teve ali naquele momento, e aí teve um dia que ele simplesmente acorda e canta, né, junto com o sol de novo. E aí perguntaram, para que você está cantando, galo? Você já entendeu que não tem nada a ver, que você pode dormir em paz, o sol não depende de você. Aí ele fala assim, mas eu não tô cantando pro sol nascer, eu tô cantando porque o sol nasceu. Uhum. E aí ele associa isso com essa questão da fé também, assim, de que, de certa forma, né, o sol não nasce melhor, o sol não nasce pior, né, de que Deus não vai ficar torto porque a pessoa rezou certo ou rezou errado, ou qualquer coisa nesse sentido, mas de que a gente pode viver aquilo enquanto uma experiência, não enquanto uma necessidade de prova material. Eu achei tão interessante, sabe, assim, acho que vai um pouco nessa linha, assim, do ampliar o pensamento, por que a gente está buscando ali como prova, ou concreta ou não concreta, o que a gente faz com aquilo, assim, é a experiência do galo com o sol que importa, no final das contas. Sim,
sim. E poder sair desse lugar que às vezes a gente encontra também pessoas que ficam se massacrando muito, fazendo uso de algumas coisas, de dogmas religiosos, né? Sim. Sim, isso sim, né? São as verdades que vão moralizar os outros, né? Que vão censurar, né? O analista ele não pode ser um censor, né? Por isso mesmo, ele tem que estar aberto a entender a experiência mística do outro, a vivência espiritual do outro, para não ser um censor. E ele pode entender aquilo do ponto de vista de uma fantasia inconsciente, não tem problema nenhum, mas não precisa ser reducionista. Não tratar aquilo como uma verdade, né? Mas tratar como um operador interpretativo. Vai oferecer um sentido para a experiência do sujeito. Né? Bora pra Caixa de Pandora? Bora. E aí, o que você indica pra gente? Indico muita coisa. Bom, tem minha tese, minha dissertação de mestrado, estou no Teses USP, né? Só procurar lá meu nome. Tem esse livro editado pelo grupo da minha amiga Franci Rose Barbosa, Islã, Decolonialidade em Diálogos Plurais. Tem um capítulo meu, eu faço um estudo de caso, em um terreiro de Peraí, Umbanda. como que ele chama? Islã, Decolonialidade em Diálogos Plurais. Esse livro está na Amazon, Grupo Graças, da minha amiga Franci Rose Barbosa, da USP. Né? Tenho aqui esse livro, Livro da Divina Consolação, de Meister Eckhart. Esse livro inspirou Bion. Eckhart foi um filósofo místico cristão. Ele é citado muito pelo Bion, para quem quer entender a mística cristã, por exemplo, partindo do filósofo. Esse livro, Mark Epstein, é um psicólogo budista norte-americano, que tem formação psicanalítica. Ele escreveu 2 livros, que foi traduzido para o português. Um deles, Pensamento Sem Pensador. Esse é um título bioniano, né? Em que ele vai fazer uma aproximação muito bem feita, porque tem muita coisa mal feita, publicada nesse campo de aproximação do pensamento oriental com a psicologia. Essa é uma aproximação bem feita. E Neville Simonton, psicanalista conhecido aqui da gente, estudioso do Bion, que escreveu Spirits and Emotions, ensaios sobre psicanálise e religião, pouco conhecido porque não está traduzido para o português, é da Karnak, Spirits and Emotions, Neville Simonton. Então fica aí as dicas. Fora isso, um filme muito interessante, 7 anos no Tibete com Brad Pitt, mostra um alpinista austríaco que vai parar lá no coração do Tibete, nos Himalaias, e no encontro com o Dalai Lama, ele vive uma série de conexões consigo mesmo. Então, ele metaforiza tanto a experiência religiosa quanto a análise, né? E tem muitos outros mais que eu poderia dizer, mas esses eu gostaria de deixar aqui bem marcados para vocês. Tá ótimo, recheada essa caixa. Gente, tem muita coisa boa. E você, Rô, o que você tem aí? Eu falei antes, né, do podcast que eu descobri hoje, tô até procurando aqui. É um podcast de um filósofo que chama Glauber Ataide. Ele mora na Alemanha, ele é brasileiro, mas mora na Alemanha. E eu achei muito bem feito, muito bom. Chama Filosofia Vermelha. Tem no YouTube, tem no Spotify, em que ele fala de filosofia, política, psicanálise, de uma forma muito didática. Tem música também, ele coloca assim algumas sinfonias, um intervalinho que ele dá, que ele fala agora um intervalinho com música para vocês pensarem um pouco sobre o que a gente conversou. Eu achei ótimo, fiquei assim 2 horas viajando, ouvindo esse podcast. Então acho que vale muito a pena. E tem um livro, eu ia ler alguns poemas, mas eu acho que eu vou indicar o livro. Vou falar os poemas que eu pensei. Esse livro da Liana Ferraz, chama Sede de Me Beber Inteira. Agora que a gente tem aqui YouTube para poder mostrar. É um livro de poesias, e eu acho que é um livro experiência. Então, assim, não é um livro que você fica lendo coisas enormes, né? São poesias que falam muito dentro com a gente, assim. E os que eu fiquei pensando, que eu acho que tinha um pouco a ver com o tema, é o poema Estrelas e Pactos. Fica aí essa indicação. Não, agora eu quero ouvir. Eu quero. Escolhe um, pelo menos. Tá. Ai, qual que eu vou escolher? Deixa eu ver, peraí. Ai, pode ler os dois? Pactos, eu vou ler o Pactos. Não sei se isto é um poema. Não é. Ando em dúvidas sobre quase todas as coisas. Espantada com a teimosia da esperança.
com a insistente covardia, consternada com minha capacidade de não estar nos lugares, mas, ao mesmo tempo, quando estou, estar demais, projetando demais, sonhando demais, achando que tínhamos feito pactos e acho que tem sido o espelho. O espelho sempre. Espelho quando falo, quando dou aula, quando amo a distância. Minha cara sempre aqui, a tapa, ao meu tapa. Eu não aguento mais meu rosto, exausta desse rosto. A verdade é que eu estou andando à deriva, perdida nesses canais nesses rios, artérias, nessas estrelas, sinapses. Que universo imenso e imensamente assustador. Alguém viu meu mapa? Esse é o Pactus. O Estrelas, vocês querem que eu leia ou não? Querem? É tão bom, né? Eu amo. Estrelas. Minha filha veio ontem contar das estrelas. Aí a gente viu o céu que estava bonito e tinha estrelas. Aí a gente deitou na rede e ela me contou da aula de ciências. Ela disse das estrelas e do universo e da idade muito antiga de tudo. Ela disse da Terra pequena em relação às estrelas gigantes. Aí ela me mostrou um vídeo e eu fiquei espantada. A Terra é mesmo muito pequena. Pensei que naquele pontinho mora minha filha e eu na rede falando sobre estrelas. Pensei que a gente mora pequeno e rapidinho aqui. Pensei que a gente mora ao mesmo tempo infinito aqui ou lá na estrela gigante. Ou aqui dentro de mim, ou no que eu tenho quando penso em alguém. Pensei na vida e me senti calma. Pensei na morte e me senti calma também. Você sabe do que são feitas as estrelas, mamãe? Pensei numa resposta tão bobinha que não disse em voz alta. Não por acaso, minha filha ontem veio me ensinar sobre as estrelas e os pontinhos e a imensidão. E veio me deixar parte disso com um contorno bem frágil e passageiro. Pele. É que eu estava precisando lembrar dos infinitos para conseguir acalmar a despedida. Você sabe do que são feitas as estrelas, mamãe? Acho que as estrelas são feitas da gente olhar para elas. Coisa maravilhosa. Lindos, né? Muito bonito. Sim. É autoridade, né? É. O homem foi feito à imagem e semelhança. Isso é autoridade. Reflexo. É um reflexo. E também, deixar de dica, toda a produção do Laboratório de Etnopsicologia aqui da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, coordenado pelo professor Miguel, tem uma série de referências bem interessantes no campo da religiosidade afro-brasileira. Vale a pena dar uma olhada. Se for lembrando, vai falando mais. Uhum. E você, Carol? Eu queria indicar duas coisas. Uma é um livro que eu li há um tempão atrás, uma amiga minha me emprestou, não tenho ele para fazer assim, igual vocês. Chama Crer ou Não Crer, que é uma conversa entre o Leandro Carnal e o padre Fábio de Mello. E aí eles estão falando sobre crer em Deus, sem intenção nenhuma de convencer um ao outro daquilo, só compartilhando da experiência deles com a experiência religiosa e espiritual. É bem legal, sabe, assim, a conversa, assim, aquele tipo de conversa que é boa de ler, porque rompe um pouco com essa coisa que a gente tem tido tanto, né, dessas disputas, e um tem que convencer o outro, tem que ter um certo, não tem que ter um certo, eles não estão ali com essa intenção, é bem, bem legal. E a outra coisa que eu queria indicar é uma série que eu tô assistindo agora, recentemente. Lá vai outra que eu vou indicar, a Rô vai maratona e eu vou terminar atrás, vou terminar antes de mim. Não sei se você vai querer ver essa, assim, não é tão... Enfim, não é tão sua cara quanto minha. Ela chama Good Homens. Homens é O-M-E-N-S. Você assistiu Good Homens? Não tudo, não sei se tem quantas temporadas. Não, acabou de sair a segunda. Eu acho que eu assisti a primeira, já tem bastante tempo a primeira. Tem. E muito tempo que eu assisti. O Thiago é meu marido, ele tava assistindo um pedaço, aí saiu a segunda, ele falou assim, Carol, essa série é sua cara. Eu me senti tão elogiada, ele falou que a série é uma comédia inteligente, que apresenta umas discussões muito legais e que tem... ele fala sobre a diversidade, a experiência humana, um negócio assim, gente, eu me senti muito elogiada, ele falando que esse negócio é minha cara. E que é fantasia, também tem um quê de fantasia. Acho que por isso que você achou que eu não ia gostar. Mas é bem legal, assim, é a história de um anjo e de um demônio que meio que largaram um pouco as funções deles e ficaram aqui na Terra, mas estão tentando impedir o apocalipse de acontecer.
E é muito, assim, rompe muito com essa ideia posta de bem e mal, certo e errado, assim, é bem legal o Good Omens, tem no Prime Video, né? É no Prime Video, né? Ai, engano, não lembro. Acho que é, se estiver errado a gente lança uma errata e aí vocês ficam sabendo onde que vai ser. Lembrando que a gente sempre coloca, né, também lá no Instagram, as indicações da Caixa de Pandora. Sim, isso. Inclusive, vocês podem seguir a gente lá, @desculpa o áudio longo. Em todos os lugares, na verdade. E é isso, né? Por hoje. Também. Muito, muito, muito obrigada, Alexandre, por estar aqui com a Imagina. gente de novo. Outra conversa super, super rica, assim. É muito bom ter você aqui. Muito obrigado, desejo sucesso a vocês, ao canal. Sempre crescendo. É importante. Obrigada, Alexandre. E se vocês gostaram desse episódio, não deixem de encaminhar, de mandar para alguém que vocês acham que também pode se beneficiar com essa conversa, que pode se interessar por esse assunto. É sempre bem-vindo que mais pessoas possam ouvir esse conteúdo. Até a próxima. Até. Até a próxima. Tchau. Esse episódio é patrocinado por Anglophone English Courses, Francisco, José Roberto, Lúcia, Luiz do Nascimento, Sônia e Terezinha. O áudio e o vídeo desse episódio foram editados por Guilherme Martins Pereira Alves, o roteiro é de Carolina Martins Pereira Alves, a revisão de roteiro é de Roberta Rodrigues de Almeida e a montagem do episódio e edição final é de Carolina Martins e Roberta Rodrigues. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal ou siga a gente na sua plataforma de áudio preferida e compartilhe o episódio com quem possa também se interessar pelo assunto. Se você ficou pensando algo e quer compartilhar com a gente, comente com a gente nas nossas redes sociais. E se você quer conversar mais de pertinho com a gente pelo grupo do WhatsApp e receber newsletters quinzenais, seja um apoiador pelo Catarse. Até o próximo episódio!